Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, nós estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos falar sobre as bases da ciência moderna com Newton e a Galileu. Então, o objetivo é expor a contribuição desses filósofos modernos na construção da base da ciência moderna, bem como a relevância dos métodos de pesquisa propostos por estes, que é o método indutivo e o método dedutivo, que serão apresentados na próxima aula. Os três aspectos fundamentais na revolução da ciência moderna, por que ciência? O início do entrosamento, ciência e tecnologia, a formulação de metodologias adequadas para o avanço de diversos ramos das ciências e para a formação de um pensamento científico e o surgimento de um novo ambiente intelectual, representado pelas sociedades científicas que foram responsáveis, em grande parte, pelo advento, no século XVII, do que se convencionou chamar de ciência moderna. A ciência e a técnica, falando aqui, somente a partir do renascimento científico, a situação começaria a se alterar, pelo reconhecimento por ambos os lados da necessidade de dispor de conhecimento teórico e prático para o avanço de suas respectivas atividades. Daí vem engenheiros, marinheiros, médicos, matemáticos, artesãos e artistas contribuiriam de diversas maneiras para o começo de um entrosamento e complementariedade entre o que nós chamamos de ciência e técnica, inclusive com a divulgação de suas experiências. Ainda falando da parte técnica da ciência, a técnica, até então, na base experimental, empírica, passaria a incorporar cada vez mais conhecimento científico, assim como a ciência se beneficiaria dos produtos tecnologicamente mais apropriados para suas atividades. A contribuição dessas invenções, inovações e descobertas através de aparelhos, equipamentos, instrumentos de precisão e medição seria imensa e decisiva para o rápido desenvolvimento científico e para o surgimento da chamada Revolução Científica. Caberia citar aqui nesse momento as seguintes invenções que seriam constantemente aperfeiçoadas: o microscópio, o termômetro, a luneta, a turbina de vapor, a régua de cálculo, o micrômetro, a máquina de somar, o barômetro, a bomba de ar, o relógio de pêndulo, a máquina de calcular, que é a calculadora, a máquina de pistão a vapor, a bomba a vapor, a semeadeira, a máquina a vapor de baixa pressão e o termômetro de mercúrio, criado aí por Fahrenheit. Falando de revolução científica, nós dizemos o seguinte, que os principais edificadores desse novo edifício conceitual, ele fadado a prevalecer nos séculos seguintes, foram Galileu, Francis Bacon e principalmente René Descartes e Isaac Newton. Razão pela qual o vasto paradigma moderno pode ser denominado de cartesiano-newtoniano. A partir do século XVII, os trabalhos dedicados à questão metodológica manifestam propensão a acreditar a superioridade explicativa da ciência, por oposição às que eles chamam de pseudociências, e a especulação ao fato de se devotar às meticulosas e rigorosas observações a partir das quais se formulam, via indução, teoria fatualmente enraizada. Aqui eu quero fazer um parêntese, que esse termo pseudociências, ele é um termo do senso comum. Não existe pseudociência, falsa ciência. Ou é ciência nos moldes do... Mais tarde, com o positivismo, a gente vai chegar à seguinte conclusão: não existe pseudociência. Ou é ciência ou não é ciência, de acordo com o método estabelecido aí pela ciência moderna. O discurso do método Descartes, que emerge com a filosofia moderna,
tenta se legitimar tanto como humilde descrição do que se passa no campo da pesquisa científica, quanto como incisiva regulamentação de como devemos agir se pretendemos obter autêntico conhecimento suscetível de plena justificação. O discurso metodológico, ora, tenta se justificar como mero registrador do que supostamente constata em processos específicos de pesquisa. Ora, se define como um conjunto de prescrições capazes de incrementar, e é o chamado o processo de crescimento da ciência. Essa exagerada confiança nas regras faz com que o ritual de produção de conhecimentos seja submetido a rígidos procedimentos absolutizados em sua força inventiva e em sua capacidade justificadora da ciência moderna. Essa fé nas regras metodológicas, que viria a se mostrar crédula, é exacerbada pelo implícito normativismo, caracterizador das formulações metodológicas pioneiras da filosofia moderna. Ou seja, um novo método de fazer ciência, baseado estritamente no método e nas regras de pesquisas e investigação. Daí entra o racionalismo como sua tendência a caracterizar as ciências como sistemas dedutivos. Não exerceu tanta influência sobre o discurso metodológico corrente em virtude de jamais ter dado proeminência à problemática do estabelecimento de linhas divisórias entre aquilo que se caracteriza enquanto científico, pragmático, experimental, daquilo que se coloca no sistema filosófico com atributos e características da metafísica. A demarcação da ciência moderna. A vigência de tal critério de demarcação, o método indutivo de Francis Bacon como especificadamente científico, fez com que a observação tendesse a ser encarada como a única forma de refrear nosso pendor ao especulativismo factualmente vazio, de garantir a posse de um conhecimento que, por se basear na intrínseca dos fenômenos, pode atuar agora sobre a natureza. O Francis Bacon, criador do método empírico de investigação e primeiro formulador do raciocínio indutivo, cuja metodologia parte da experimentação para se chegar a conclusões científicas. Ele coloca que o conhecimento científico tem por suprema finalidade servir o homem, proporcionar-lhes poder sobre a natureza. Na parte destrutiva de sua teoria, Bacon proclamou o expurgo das opiniões inúteis, noções falsas ou ídolos. Na parte construtiva, formulou um novo sistema de investigação natural para o correto conhecimento dos fenômenos, que consiste em se partir dos fatos concretos de experiência, ascendendo-se às formas gerais das formas das leis e causas, que é o que ele chamou de método indutivo. Para ele, o conhecimento não tem valor em si, mas pelos resultados que possa gerar. Sua frase preferida era saber é poder, ou seja, utilizar o conhecimento em benefício da humanidade, pois o conhecimento das leis da natureza permite fazer previsões e controlar os fenômenos. O conhecimento pelo conhecimento não fazia sentido para Francis Bacon, por sua inutilidade para a sociedade. A fim de sanar essa grave falha, a principal tarefa seria a de criar uma nova metodologia, uma nova via que, diferente de até então utilizada, pudesse estabelecer as bases sólidas para o progresso de conhecimento humano. Ainda falando de Francis Bacon, é importante registrar ainda a divisão em 3 índices que Bacon faz das experiências. O índice de presença, no qual seriam registradas todas as condições em que se produz o fenômeno, que se busca entender. O índice de ausência, que conteria as condições sobre as quais o fenômeno estudado não se verifica, e o índice de graduação, com o registro das condições sobre as quais o fenômeno varia. Dessa forma, estaria estabelecida a diferença entre a indução, definida por Bacon, e a utilizada por Aristóteles, limitada ao registro
e a enumeração das condições em que se verifica o fenômeno, sem considerar as outras duas situações ou índice. O René Descartes, ele repensou a filosofia da sua época, desenvolvendo um corpo doutrinário, segundo a célebre imagem da árvore do conhecimento. Partindo da dúvida metódica utilizada como instrumento básico de raciocínio e fulminante arma contra o dogmatismo vigente na sua época, decorre o famoso cogito cartesiano, que, por sua vez, decorre do racionalismo que haveria de contagiar 3 séculos de cultura ocidental. Utilizando como critério da verdade, a clareza e a distinção, o método cartesiano é analítico, implicando o processo lógico de decomposição do objeto em seus componentes básicos. Do princípio da imutabilidade divina, Descartes extraiu as leis básicas da natureza, postulando sua mecânica, que se reduziria a uma teoria de comunicação de movimentos. Surge assim, sob sua orientação intelectual, a concepção mecanicista. O homem-máquina habita o grandioso universo máquina, regido por leis matemáticas perfeitas. Por força da ideologia cartesiana, que impregnou o paradigma denominante da ciência moderna, produziu-se o homem mecanizado e alienado nesse contexto. Por fim, Isaac Newton foi quem estabeleceu, além da tentativa um tanto precária de Hobbes, a grande síntese aliado e superando o método empírico indutivo de Bacon e o racionalismo dedutivo de Descartes, no seu sistema que unificou a metodologia da experiência e da matematização. Postulando uma mecânica racional, Newton desdobrou os seus esforços para investigar o que considerava como a dificuldade recíproca da filosofia. O estudo a partir dos fenômenos, dos movimentos, das forças da natureza, demonstrando por meio dessas forças outros fenômenos. Segundo Capra, o ponto de mutação são 4 os grupos de conceitos que conformam o substrato conceitual da ciência moderna. Os conceitos de espaço e tempo absoluto e o de partículas materiais que se movimentam e interagem mecanicamente no espaço tridimensional. O conceito de forças fundamentais distintas da matéria, o conceito de leis fundamentais e a descrição dos fenômenos em termos de relação quantitativas e, finalmente, o conceito de rigoroso determinismo e da possibilidade de uma descrição objetiva de fenômenos naturais, alicerçada na dualidade cartesiana matéria-mente. Mais tarde, essa mecânica newtoniana ela vai ser substituída pela teoria da relatividade de Einstein. E aqui a gente finaliza mais uma aula, desejando a todos um bom estudo e um bom proveito. Um forte abraço a todos.